Estamos agora em condições de partir para a resolução do problema dado e ela vai ser a seguinte. Nós queremos determinar uma expressão que dê a distância do ponto à reta, portanto queremos obter uma fórmula para a medida destes segmentos e ela pode ser obtida deste modo. Nós, sabendo que este lado é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que tem um cateto aqui, tem outro aqui, tratamos de ver qual é a medida de cada um destes dois catetos e depois, aplicando o teorema de Pitágoras, encontramos a expressão para D. Então, a medida deste segmento aqui qual é? É a ordenada do ponto, que é E, como temos aqui, menos a ordenada do ponto sobre a reta, que é y. Portanto, esta medida é E, esta é y, este comprimento deste lado, a medida deste cateto é E menos y. E, portanto, ficamos a saber o comprimento deste cateto. E agora, para este outro, fazemos o mesmo. Qual é a medida dele? A coordenada deste ponto é 1, a coordenada deste ponto é x, e nós subtraímos os pontos, tal como neste caso, digamos assim, subtraímos a altura, ou subtraímos, melhor dito, as ordenadas. Neste caso aqui, nós subtraímos as abscissas e, portanto, obtemos 1 menos x. Claro que no caso desta reta e deste ponto concretos, uma coisa que tu podes de imediato ver é que, como o x tem sinal menos, 1 menos x vai ter sinal mais e, portanto, vai representar a medida deste segmento que aqui está. Então, com base nisto e no teorema de Pitágoras, podemos considerar a expressão que temos aqui. Portanto, a distância, o comprimento da hipotenusa do nosso triângulo retângulo, é igual à raiz quadrada do quadrado da medida deste cateto aqui, pelo quadrado da medida do outro cateto. E agora, nós, se deixarmos a expressão tal como ela aqui está, nós temos o d como função de x e y. Mas a verdade é que a nossa reta dá-nos uma relação entre y e x, porque não esquecer que este valor de y é a ordenada de um ponto da nossa reta, concretamente deste ponto aqui. E, portanto, como nós sabemos que a equação da reta é y igual a menos x menos 2, nós tratamos de substituir este y que aqui está por menos x menos 2 e obtemos para D a expressão que aqui podemos ver em baixo, e vemos que ela é uma expressão que envolve apenas a variável x. E, portanto, para minimizar D, nós usamos o procedimento de minimização que vimos antes, como calcular os pontos críticos de D, etc. Mas uma simplificação que dá muito jeito de fazer aqui é que minimizar D é o mesmo que minimizar o quadrado de D. Portanto, quanto menor for o valor de D, também menor é o valor do seu quadrado. E dá mais jeito aqui trabalhar com o quadrado de D, que é o que estamos a fazer aqui. Designamos o quadrado de D maiúsculo por D minúsculo, e o quadrado deixa-nos apenas com o que está debaixo deste sinal de raiz aqui. E, portanto, o que nós temos agora é que calcular os pontos críticos desta expressão e no sentido de calcularmos um valor mínimo para D. Ora, o cálculo dos pontos críticos é o que está feito aqui. Portanto, derivamos a expressão D, como podes ver aqui em cima, a derivada deste termo que aqui está, como é uma potência de expoente 2, ficamos com o expoente vezes a base elevada ao expoente menos 1, que é 1, vezes a derivada da base, que dá 1, porque o E e o 2 sendo constantes, a derivada deles dá 0 e a derivada de x dá 1. E depois, para o segundo termo, o mesmo.
A derivada de uma potência de 2 é o seu expoente 2, vezes a base elevada ao expoente menos 1, vezes a derivada da base, que é menos 1, e daí aparecer aqui este sinal menos. Ora, simplificando isto que a gente aqui fez, a expressão que obtemos para D' é esta. Eu aconselhava que tu parasses o vídeo e confirmasses que a expressão para D' que a gente obtém é esta. Fizesses tu, pelos teus próprios meios, este cálculo. E agora, como esta expressão é uma expressão contínua, porque é uma expressão linear em x, como podes ver aqui, ela não tem pontos críticos devidos à não existência de D', de onde os únicos pontos críticos que podemos encontrar são os pontos em que D' é zero. Ora, igualando a nossa expressão a zero e fazendo as contas, resolvendo em ordem a x, obtemos para ponto crítico este valor que aqui está. Novamente, sugiro que pares o vídeo e que tentes confirmar que o ponto crítico que é este. Fazendo uma análise do sinal da derivada em torno deste ponto crítico, verificamos de uma forma muito simples, olhando para esta expressão aqui, que se substituirmos aqui este valor de x, a expressão dá zero, pois foi o que acabamos de aqui ver, de onde, se substituirmos aqui um valor menor do que este, portanto, à esquerda dele na reta real, se o substituirmos aqui no nosso x, a expressão de D' toma sinal menos, é o que a gente aqui pôs. E se substituirmos um valor maior do que este, a expressão de D' toma sinal mais, é o que vês aqui neste quadro em baixo. Portanto, sobre D podemos dizer que decresce para este ponto e cresce para ele, de onde a função D tem um único mínimo, é o mínimo absoluto dela, uma vez que ela à esquerda decresce até x chegar a este ponto e cresce sempre a partir dele, de onde este de facto é o valor de x que faz a distância D ser mínima. Recorda que o que nós fizemos aqui é encontramos o valor de x. X é uma abscissa de um ponto sobre a nossa reta, um valor de x que faz a distância ser mínima. Imagina, por exemplo, que o ponto está aqui em cima. Supõe. Para acharmos o y, é só substituirmos o valor de x encontrado na equação da reta. Não temos que fazer mais do que isso e o que obtemos está aqui escrito. Portanto, este valor de x é o valor que minimiza D. O valor de y correspondente, usando a equação da nossa reta, substituindo o valor obtido no nosso x, que é o que está feito aqui, como podes ver, nós obtemos para y o valor que aqui está. E, portanto, podemos afirmar que o ponto da reta procurado tem a coordenada x que achamos aqui em cima e tem a coordenada y que achamos aqui. E o que isto nos permite fazer agora, por exemplo, é chegar ao nosso gráfico e marcar o ponto. Feitas as contas, o ponto 1 fica aqui, o ponto PQ. E agora temos as condições todas para calcular a distância do segmento que une o ponto P ao Q, que é a distância entre o ponto P e a reta. E essa distância calcula-se como, novamente, usando Pitágoras, determinando a medida deste segmento e determinando a medida deste, previamente. Ora, as medidas destes segmentos podem-se achar. A coordenada x deles é a diferença das coordenadas x dos dois pontos. Portanto, o ponto P, o ponto que é dado é este, o ponto sobre a reta é este. A diferença das coordenadas em x está indicada aqui, ao quadrado. É a medida, digamos assim, na nossa figura do cateto horizontal. A diferença das coordenadas em y, que são estas aqui, está escrita aqui em baixo,
ao quadrado, digamos que é a medida do nosso cateto vertical, e agora, aplicando o Pitágoras, vemos que a distância é aproximadamente, isto leva aqui um 4, 4,04. E esta é a resposta ao problema colocado, que nos permite dizer, então, respondendo, que a distância entre o ponto e a reta é aproximadamente 4,04 unidades de comprimento, em que a unidade de comprimento para nós, sendo isto 5 unidades, a unidade é a medida de cada um destes segmentos.